boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso curso de magnetismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. E nós estamos relembrando o que nós vimos o mês passado, no mês de maio, e vendo. Mês passado nós vimos com relação ao toque, se há ou não necessidade de tocar. As pessoas, tocar seria o quê? Tocar realmente nas pessoas. E o ideal é que a gente evite, para evitar qualquer tipo de embaraço dentro de uma casa espírita, porque nós não sabemos com quem nós estamos lidando. Às vezes pessoas com problemas sérios, mentais, emocionais, até o próprio familiar se sentir incomodado de ver um magnetizador, o passista magnetizador tocando a pessoa. Então, apesar de Jesus ter tocado, apesar dos magnetizadores clássicos tocarem, mas se for uma pessoa que de antemão o magnetizador sinta aquela necessidade, converse com a pessoa, se ela se importa que ele a toque e haja um consentimento, e de preferência esses trabalhos sempre devem ser realizados de porta aberta ou com alguém junto, próximo, para que não haja nenhum tipo de problema posterior, aí pode-se utilizar o toque. Então nós vimos aqui o mês de maio, vimos com relação ao arrastamento também magnético. Está tudo lá no nosso canal do YouTube, no canal do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Então, quem desejar, entre lá, se inscrevam, deem um joinha, compartilhem. E nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos, falando dos arrastamentos conjugados, arrastamentos simples, falamos sobre o espelhamento magnético, falamos muita coisa no mês de maio. E agora no mês de junho, nós vamos dar continuidade, começamos a falar sobre as introjeções magnéticas. Começamos falando sobre as introjeções magnéticas e iríamos, inclusive nós propomos aos nossos alunos que já nos acompanham desde o nosso início do curso, que nos mandasse como atividade extra classe exemplos na Bíblia das introjeções magnéticas. Aonde que estaria ali no Antigo e no Novo Testamento as introjeções magnéticas? Nós vamos começar novamente daqui das introjeções magnéticas. E o que seriam isso? Quais seriam, né, essas técnicas? Essas técnicas, elas adentram partes, zonas, órgãos e campos orgânicos, a fim de recuperarem, corrigirem ou removerem problemas ou focos, restituindo à normalidade as funções afetadas. Nós já havíamos iniciado o mês passado falando sobre as introjeções magnéticas. Então é uma técnica que ela pode tanto atingir zonas, quanto órgãos, quanto campos orgânicos. E qual é o objetivo? Recuperar, corrigir, remover problemas ou focos, curando aquela região, curando aquela área, restituindo à normalidade aquelas funções que foram afetadas. Então vamos imaginar inicialmente que elas apenas, ou melhor, inicialmente se imaginou,
Quando os magnetizadores começaram a utilizar dessa técnica de introjeção magnética, eles imaginaram que elas apenas seriam realizáveis por quem fosse magnetizador digital. Mas a prática provou que não, porque nós já aprendemos, nós temos o magnetizador palmar, né? Quando a gente vai aplicar o magnetismo, a gente já percebe que a mão vai toda assim, e tem aquele que ele vai mais assim, com os dedos mais projetados. Esse seria o digital. O magnetismo, ele utiliza mais a ponta dos dedos. Então se imaginou que nessa técnica de introjeção seria utilizado mais aquele que fosse magnetizador digital. Mas depois percebeu que não, que tanto o digital quanto o palmar, ele tem possibilidade de aplicar essa técnica. Seja esse magnetismo saindo pela palma ou pelos dedos, de uma ou de outra forma, os fluidos serão conduzidos. Os fluidos serão conduzidos nas introjeções de forma digital, afora os aspectos de comando e condução. O que nós precisamos ao mesmo tempo que nós estamos utilizando a técnica comando e condução mental, porque nós trabalhamos com a nossa mente, nós já vimos isso aqui, com auxílio dos benfeitores espirituais. Então nós não vamos aplicar um passe magnético sem nos prepararmos, é necessário toda uma preparação prévia e durante, que anteceda um pouco também naquele momento. Então, previamente, através da alimentação, da vigilância dos pensamentos, não fazer uso de substâncias prejudiciais ao organismo, como o tabaco, como a bebida alcoólica, medicações muito pesadas. Tudo isso é necessário como uma preparação prévia. Evitar a alimentação através da carne, no dia do tratamento. Quem ainda come carne, no dia do tratamento, que for aplicar o tratamento ou aquele que for receber, evitar no dia, da mesma forma que quando vamos fazer uma cirurgia, nos preparamos com antecedência, a mesma coisa. E após a cirurgia, também aquele que foi beneficiado continua no clima ali de refazimento. Então, no hospital, a pessoa faz a cirurgia e depois ela continua no soro, a alimentação vai voltando aos poucos. Então, nós não vamos fazer um tratamento magnético e depois comer uma feijoada, porque o tratamento, ele vai sendo, tem aquela amplidão durante o passar das horas. A utilização da água magnetizada, da forma como é orientada, também é fundamental. Isso tudo nós já vimos. Então, o comando da mente. É provável que quem seja digital até encontre melhores maneiras de manipular os jatos fluídicos. Porque se você é digital, você quer fazer uma introjeção num determinado órgão, numa determinada parte, como eu acabei de dizer aqui, numa determinada zona. Então, numa zona pequena, sendo digital, é mais fácil você projetar vamos dizer assim, aquele feixe de luz. Mas é provável, então, que quem seja digital até encontre melhores maneiras de manipular esses jatos fluídicos, esses jatos magnéticos, esses jatos de energia.
mas os palmares podem se ajustar à técnica com relativa facilidade. Mas seria o quê? Necessário treinar bastante, porque nós temos visto também, por isso que o nosso curso iniciou o ano passado de uma forma bem lenta, para que a gente vá fazendo as práticas, exercitando, tanto o lado do conhecimento intelectual, também a nossa reforma íntima e adquirir maior segurança com as técnicas que nós estamos aprendendo ao longo dos meses. Então, a técnica da introjeção é uma técnica um tanto quanto elaborada e não é tão simples de ser realizada. Começa que é muito significativo para que essa técnica tenha sucesso, o magnetizador possui um bom tato magnético, que nós também já estudamos e convidamos os nossos alunos e aqueles que estão nos acompanhando para exercitarmos em casa para desenvolvermos o tato magnético. É necessário esse exercício diário, porque à medida que vamos exercitando qualquer coisa que seja, nós vamos adquirindo mais experiência, mais segurança. Então é necessário possuir um bom tato magnético ou uma vivência bem específica, a fim de poder acompanhar por onde e para onde o jato fluídico se movimenta ou é levado. Eu citei aqui o caso de um trabalhador que trabalha junto com o Giacomello e que ele não possuía o tato magnético. Mas ao passar do tempo, ele foi desenvolvendo, foi trabalhando, foi se aperfeiçoando. Agora ele consegue detectar um neurônio que esteja com problema. Então, todos nós temos possibilidade, mas requer dedicação, vontade. A palavra é essa, vontade. Eu quero auxiliar, eu quero curar, eu vou me dedicar a isso. Depois, numa união de foco e poder de indução mental, essa visão favorece a uma condução mais apropriada, evitando que esse jato fluídico saia esbarrando em pontos ou barreiras que venham a provocar desconforto nos pacientes. Afinal, esse jato fluídico, ele pode tomar configurações de uma materialidade bastante densa. Então, se nós pretendemos, no caso desse trabalhador, atingir um determinado neurônio, ele tem que ter muito cuidado ao projetar, a introjetar esse jato fluídico para ele não sair esbarrando em outros neurônios e provocando desconfortos no paciente. Agora, por fim, também é indispensável se ter boa noção do que se pretende fazer fluidicamente. Nós vimos isso aqui também. Mas, por exemplo, se é uma curetagem, uma ligadura, um desbloqueio, uma conexão e assim por diante. Então é preciso que se tenha certa segurança da possibilidade e viabilidade de que tal desejo possa acontecer na posição anatômica escolhida. Logicamente que nós estamos trazendo esse estudo, deixamos isso bem claro para aqueles que nos acompanham, que nós vamos chegar a esse momento, a esse ponto, quando já tivermos desenvolvido mais, através do trabalho, através do exercício, todas aquelas técnicas que nós já estudamos, mas nós estamos trazendo para que nós, trabalhadores do magnetismo, possamos ter esse conhecimento das possibilidades e termos esse desejo de nos aprofundarmos para poder realizar um tratamento mais completo.
Da mesma forma, já citamos aqui, um médico, ele tem o seu desejo, quando jovem ainda, de fazer medicina. Ele tem aquele desejo de auxiliar, de curar as pessoas. Mas ele não entra na faculdade de medicina, que para começar é uma seleção rigorosa. Ele não entra ali e um dia, uma semana, ele está apto. Não, é um curso que leva cerca de 8, 10 anos, mas o profissional que deseja realmente estar bem equipado com o conhecimento, ele vai estudar a vida toda. E o magnetismo também. A nossa proposta inicial é 1 ano de cursos, mas isso não quer dizer que ao final desse ano nós estaremos totalmente aptos, capacitados, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dificuldade. Não, é o início da continuidade dos estudos, estudarmos anatomia, fisiologia. Precisamos fazer uma faculdade de medicina, de enfermagem, de fisioterapia? Não, mas pelo menos estudarmos o básico para termos uma noção. É tanto que já trouxemos 2 médicas para falar conosco e iríamos agora esse mês, hoje, trazermos outra, mas com essa parada estratégica, nós vamos deixar para um pouco mais adiante. Mas isso pode soar para alguns como uma ficção, um filme de ficção. É difícil uma pessoa que nunca ouviu falar de magnetismo, e mesmo aqueles que já ouviram falar, imaginar que nós temos a possibilidade, através da ponta dos dedos, fazermos uma introjeção fluídica e curarmos uma determinada enfermidade. Mas já é fato real e que tem produzido grandes resultados, especialmente quando testados em funções auditivas, neurocerebrais e no sistema nervoso. Isso já tem sido utilizado, trabalhado pelos companheiros, trabalhadores, magnetizadores espíritas e tem percebido a eficácia. Os fluidos e campos que são operados com essas técnicas pedem ao magnetizador muita concentração e um foco muito determinado durante seu manuseio, pois qualquer distração ou desvio na hora em que se trabalha com elas pode provocar reações inusitadas e, dessa forma, muito desagradáveis, como eu havia dito. Então, mas isso também não é motivo para a pessoa pensar assim, então Deus me livre, estou fora, não quero, porque que perigo. E se a pessoa não se sentir bem, sentir algum mal-estar? Imagina um médico que for pensar dessa maneira. Ele não deve nem entrar na faculdade. A mesma coisa nós. Devemos sim trabalhar com muita seriedade, com muito equilíbrio, com muita união com os espíritos para que eles nos auxiliem, com muita fé, mas sem medo. Hector D'Urville, ele afirma que o Barão do Potê, que também foi um daqueles magnetizadores clássicos, ali daquela época, um pouco antes de Kardec, ele fazia essas introjeções especialmente para tratar casos de surdez. Então, o Barão do Potê, ele já fazia essas introjeções principalmente para tratar casos de surdez. E aí, o que eu tinha proposto aos alunos que já estão conosco há mais tempo é o que eu vou comentar agora, porque eu já tinha visto isso tudo que eu acabei de falar, mas fiz uma revisão, mas vamos ver o que é agora.
um exemplo clássico de introjeção realizado por Jesus. Jesus trabalhava com introjeção e isso está lá no Evangelho de uma forma muito bem explicada, quando Jesus está lá no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de João. É uma passagem muito bonita que vem dizendo o seguinte: e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Ele era surdo, mas ele conseguia falar, mas com muita dificuldade. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Porque Jesus, ele curou de várias formas. Ele curou à distância, ele curou com o olhar, ele curou com a palavra, ele curou impondo as mãos, ele curou com toque. Então pediram que Jesus colocasse as mãos sobre ele. Mas Jesus fez diferente. O que Jesus fez nesse caso? Jesus tirou o surdo da multidão. Tirou de entre a multidão e a parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos. E fez mais ainda. E cuspindo, tocou-lhe na língua. Ele cuspiu e tocou na língua que falava com dificuldade. E erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse-lhe, Éfata, que significa abre-te. Então, Jesus introjetou o dedo nos ouvidos, fez uma introjeção magnética e através, provavelmente, do ectoplasma, porque ele cuspiu e ali ele coloca na língua e diz, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos. A prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Então, o surdo, que falava com dificuldade, ele passou a ouvir e ele passou a falar. Então, o que nós podemos observar, analisar dessa passagem do Evangelho que o Hector D'Urville também comenta no livro Teorias e Procedimentos do Magnetismo, no capítulo sobre procedimentos do magnetismo sobre a prática. Então, nos olhos de hoje, o que a gente pode lembrar? O que eu faço, Jesus já disse, Jesus já havia afirmado isso. O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Porque muitas das ditas curas, ou melhor, curas, não milagres, porque nós sabemos que milagre seria derrogar as leis de Deus, mas as curas realizadas por Jesus, muitos não conseguiam ainda compreender como que eram realizadas. E hoje nós conseguimos entender que é através do magnetismo que Jesus se utilizava. Então, aquele surdo que falava dificilmente, evidencia que ele já falava quando ele ficou surdo. Posto que se ele fosse surdo de nascença, ele apenas faria sons, grunhidos, mas não teria essa possibilidade de saber falar. Provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. Porque naquela época não existiam escolas para surdos, como existem hoje em dia. Então, o que nós podemos imaginar com relação a isso e o que nos traz Jacques Mello no seu livro Magnetismo Humano? Em algum momento, alguma enfermidade afetou as suas vias auditivas. Nós sabemos que até o próprio sarampo, que é uma doença que está dando muita preocupação novamente, ela pode ocasionar lesões. Lesões que podem ficar para o resto da vida. Alguma enfermidade ele teve que afetou as suas vias auditivas ou lhe causou algum problema neurológico, sendo provável que ali deve ter acontecido, deve ter havido alguma espécie ali de algum acidente.
Também se pode deduzir que não era um problema recente. Daí a dificuldade em falar, ou seja, em expressar-se de uma forma mais fluente. Porque se ele já sabia falar, mas com o passar dos anos e ele sem ouvir, ele acabou perdendo essa habilidade da fala. Então, são hipóteses do que pode ter acontecido. Então, enfim, era algo que pedia uma interferência física. E aqueles amigos, familiares, rogaram a Jesus que pusesse a mão sobre o surdo, pois esse era um procedimento comum e, além disso, esperado com naturalidade, vindo de Jesus. Eles já estavam habituados a verem Jesus realizando outras curas, impondo as mãos, então eles pediram a Jesus que impusesse as mãos naquele homem. Mas como nós vimos, Jesus agiu de uma forma diferente nesse tratamento. Então, essa expressão também passa a ideia de que Jesus não precisaria fazer muita coisa, pois seu toque já seria suficiente, o que reforça a confiança que se tinha no poder magnético do mestre, bem como era bastante conhecida a técnica que envolve o toque. Então eles acharam, só Jesus tocando, impondo as mãos ali, poderia curá-lo. Então, quando Jesus tira o paciente da multidão, já foi um outro tipo de atitude, de técnica que Jesus ali se utiliza. Tirar então o paciente do meio da multidão e levá-lo à parte, quebra não só essas expectativas daqueles que estavam ali, mas também o padrão de curas instantâneas que eram associados a Jesus. E se alguma coisa levou Jesus a retirar aquele homem da multidão para fazer aquele tratamento, aquela terapia ali à parte, é porque um procedimento mais sofisticado aconteceria. Alguma técnica diferente das usuais seria acionada, que foi o caso. Ele fez uma introjeção, ou ainda ele precisava de um ambiente mais reservado, que nós sabemos também que muitos dos que estão à volta em determinados momentos mais atrapalham do que ajudam, porque a própria vibração daquela multidão poderia não ser benéfica para aquele homem. Então, precisava de um ambiente mais reservado. Ele queria empregar essa conjunção de técnicas, que ele utilizou duas técnicas, a introjeção e a saliva, que ali acredito que fosse o ectoplasma que ele se utilizou, e ele queria então, para realizar esse procedimento, de uma situação, um ambiente, uma ambiência fluídica mais apropriada. Enfim, há muitas hipóteses para analisar por que Jesus agiu dessa maneira. Então, Jesus meteu-lhe os dedos nos ouvidos, é a essência, né? Literalmente, é a técnica das introjeções, e com alguma alteração no cérebro, fosse no canal auditivo, fosse em alguma conexão neural, pelos ouvidos do surdo, seria direcionado esse jato fluídico que afetaria o que estivesse causando a surdez e resolveria o problema. Jesus, há 2000 anos, já nos deixou várias técnicas magnéticas de tratamento. Mas muitas das vezes, quando nós lemos o Novo Testamento, não observamos esses detalhes. Então, os dedos ali de Jesus seriam os terminais de exteriorização dos fluidos, como os nossos dedos vão ser aqueles terminais. Eles vão projetar através dos nossos dedos os fluidos, os quais se imaginam que foram situados nos dois ouvidos para atender a um duplo alcance físico. Então, provavelmente Jesus colocou os dedos nos dois ouvidos, já que ele era surdo de ambos
os ouvidos. Então, a propósito, esse método, ele quebra o padrão que alguns insistem, como eu disse, em achar que Jesus fazia apenas imposições. Que Jesus, ele tocava, Jesus era tocado, como no caso da mulher hemorroíça, ela se curou tocando Jesus. Jesus se utilizava, provavelmente, como eu disse, do ectoplasma, ele cuspia, ele mandava banhar-se naquelas águas especiais, ele utilizou também da saliva, misturou com barro e fez também o tratamento e curou aquele cego. Então, ele cuspiu, tocou a língua e por que será que ele, o uso, né, dessa saliva? O que nós podemos imaginar disso tudo é, como eu disse, seria um magnetismo, o ectoplasma, que é uma espécie de magnetismo, na saliva, e ali ele segura a língua dele e coloca aquela saliva e ele passa a falar. Por outro lado, se o surdo tivesse a língua presa, que também era uma possibilidade, que é o freio de língua que se fala, que hoje em dia, quando uma criança nasce com freio de língua, tem as cirurgias que são realizadas com muita segurança. Mas naquela época não existia nada disso. Então era necessário romper também aquele freio de língua e pode ser que ele tenha puxado a língua do homem, puxou, rompeu o freio e a saliva, que tem também propriedades cicatrizantes, bactericidas, porque a ciência já constatou isso, nós observamos isso nos animais, quando eles têm algum problema, algum machucado, eles se lambem com a sua própria saliva para sarar, então pode ter sido também uma outra situação que tenha acontecido. Então, pode-se imaginar que Jesus pretendeu, com a dupla imposição, atuar tanto na parte física do ouvido, como também na parte fluídica, para isso fazendo uma espécie de solda em circuito fechado, como ajustar as conexões ou interrelações entre os dois níveis vibratórios. Então, Jesus pode ter atuado tanto na parte física, quanto também no corpo perispiritual, fazendo essa solda completa ali. A anquiloglosia, que é a língua presa, o termo técnico é anquilogosia, a gente fala freio de língua, ela é uma membranazinha que fica embaixo assim da língua, impede da pessoa falar de uma forma falar de uma forma natural. E tem um médico, Sorensen, que ele pesquisou com relação a esse muco da saliva, que estimula os glóbulos brancos e forma uma rede de defesa. Então, ali também tem, como eu disse, as propriedades antibactericidas. Agora, Jesus também, ele ergue os olhos aos céus, suspira e diz para aquele homem, mas olhando para o céu, éfatá, que quer dizer abre-te. Então, nessa parte ali, quando Jesus conclui a sua cura, o mestre, ele cumpre uma promessa, o respeito à lei e aos profetas, de igual maneira como todos os magnetizadores devem fazê-lo. E eu sempre lembro nos nossos estudos do Evangelho, toda terça-feira às 20 horas, a necessidade de nós espíritas simpatizantes conhecermos a Bíblia, estudarmos o Antigo e o Novo Testamento, porque Jesus o tempo todo ele cita a lei e os profetas.
ele cita o quê? O Antigo Testamento, toda aquela lei que ali estava contida, todos os profetas que eram os médiuns daquele momento ali e que trouxeram muitas revelações futuras, muitas profecias. Então Jesus, ele fala, Éfatá, porque lá no Antigo Testamento isso também já era citado. Então tudo conforme deveria, tudo conforme o raciocínio nos ensina. Agora, lá no Evangelho de João, no capítulo 9, versículos 6 e 7, está ali relatando também um outro caso que Jesus usou saliva para curar um cego, como eu tinha dito. Ele usou saliva. Mas nós vamos dar uma parada, vamos encerrar a nossa gravação e daqui a uns 5 minutinhos, não, vamos fazer o seguinte, daqui a uns 10 minutos nós estaremos voltando, porque aí quem desejar fazer um café, ir tomando um café enquanto vai acompanhando os nossos estudos, fiquem à vontade. São 10 para as 3, 3 horas estaremos de volta com outro bloco de gravações, dando continuidade e sabendo o que está lá no Evangelho de João, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Então, até daqui a pouco.